Diga para o seu irmão ao seu lado: nós somos um em Cristo Jesus. Você pode se assentar. Em 23 anos de história da Igreja Vale, 2025, o ano do evangelismo, foi um dos anos mais desafiadores. Por várias vezes, nós já tivemos ataques contra a unidade do corpo, mas não como esse ano, que está terminando. Infelizmente, experimentamos um ataque terrível para ferir a unidade do corpo de Cristo e da igreja local. Sofremos com isso, e com isso tivemos esse anseio em Deus, de vivermos uma experiência nova, no que é a unção da unidade. E o Senhor falava ao meu coração, quando eu preparava essa mensagem, que nós precisamos como igreja, entender biblicamente o que é unidade. Unidade não é estar no grupo vida comendo churrasco só, e brincando, e tendo comunhão, farra. Não, isso é maravilhoso, isso é a nossa necessidade social e espiritual. Mas biblicamente unidade vai muito além. Tanto é que Jesus, na oração sacerdotal, prioriza esse tema. E Ele ora pela igreja, para que ela fosse um. E Jesus, Ele ora por aqueles que iriam ser salvos, no verso 20. Ele diz: eu não rogo somente por esses, os 12 que estavam ali, mas eu também estou orando por aqueles que virão em 2026, crerem em mim por intermédio da palavra de Deus. Jesus orou por você. Você pode dizer amém? E o que Ele orou? Ele orou para que a igreja do ano de 2026 fosse um, como és tu, ó Pai, em mim. Olha o verso 21, e eu em ti, para que sejam eles em nós. Para quê? O alvo da unidade é que o mundo creia que o Senhor Deus enviou a Jesus para nos salvar. É uma revelação muito, muito importante. Eu quero compartilhar nesse tempo essa palavra profética, uma chave para pisarmos no ano profético da unidade. O porquê que biblicamente unidade é tão importante para Deus. E o que a Bíblia revela do que é unidade aos olhos do Pai. Um dos livros que o apóstolo Paulo mais revela sobre o propósito da unidade é a sua carta à igreja de Éfeso, Efésios. Como no capítulo 2, do verso 12 em diante, ele traz um resumo e um esboço da visão celestial do que é a unidade da igreja. Então eu queria que você acompanhasse comigo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso retrato, o meu e o seu. Nós não éramos parte do povo de Israel, hoje, que é a igreja. Nós não tínhamos alianças com o divino, com a palavra, com as promessas. Não tínhamos esperança. Estávamos condenados ao inferno. Mas o verso 13, tudo muda. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quantos foram aproximados a Deus pelo sangue de Cristo? Hoje vamos tomar da mesa do Senhor, porque o sangue foi derramado no Calvário, e Ele atingiu a sua vida. Você pode aplaudir esse Deus? Glorifica o nome dEle. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas na cruz fomos reconciliados. E vindo, olha o verso 17, evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, gentios e judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você pode dizer amém? Somos edifício e somos família, que temos um propósito, de Deus habitar em nosso meio. O verso 19 termina dizendo: sois da família de Deus. Para a igreja de Corinto, ele revelou que cada um dos salvos é membro um do outro e membro do corpo, estando ligados em Cristo. Então, a primeira grande revelação que eu quero te dizer é que unidade não é gerada na terra, não é gerada pelo nosso esforço inicial. A unidade já foi gerada lá no Calvário. A unidade já foi distribuída quando o Espírito Santo veio morar dentro de mim e dentro de você. Ele me uniu a você no corpo de Cristo e me fez membro do corpo como você é. Então a unidade já foi gerada pelo sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Quem já é salvo, quem nasceu de novo, já nasce nessa unidade, já nasce enxertado na videira que é Cristo. Aleluia! Você pode dizer amém? Então, o que nós precisamos fazer agora, depois dessa grande revelação teológica que acabamos de ler, é irmos para o capítulo 4 e vemos as ordenanças da nova aliança para a igreja com respeito à unidade. No verso 3, Efésios 4:3, Paulo diz assim à igreja: agora, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, agora que a unidade já foi gerada, o nosso dever, a ordenança, é eu me esforçar. Talvez uma das coisas mais difíceis no meio da igreja é a unidade. Esforçar para vivê-la, para preservá-la, porque senão ela pode sair. Ela pode ser quebrada, alianças podem ser quebradas. E aí o verso 4 ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então há um só corpo e um só espírito. E o verso de número 3 fala que o papel da igreja, diga comigo bem alto: o meu papel, o meu dever é me esforçar dia após dia, diligentemente, para preservar a unidade que o Espírito Santo já gerou na minha vida e na minha igreja. Agora, como eu faço para preservar, pastor? Como que eu faço para obedecer? Primeiramente, você precisa preservar a sua unidade com o Espírito Santo. 2026, o ano da unidade, começará eu me unindo cada vez mais à intimidade do Espírito Santo, conhecendo, tendo Ele como meu melhor amigo, tendo unidade na minha própria família, e essa unidade alcançará toda a igreja, e essa unidade ela vai transbordar da igreja para fora. É o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então tudo começa com a minha vida quando eu estou cheio do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então só há unidade na igreja verdadeira quando cada membro da igreja está cheio do Espírito Santo, quando está unido ao Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, quando se une a outro crente cheio do Espírito Santo, é muito fácil obedecer Efésios 4. Porque Efésios 4 no verso 1, Paulo começa esse capítulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. A unidade é para os chamados. A unidade é para quem nasceu de novo. A unidade só é possível se alguém tem o espírito da unidade habitando dentro dele. Quem está entendendo diz amém. O verso 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui está a receita, aqui estão os passos, para que eu me esforce em preservar. O Espírito Santo quer gerar em mim a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão,
a verdadeira longanimidade, longo ânimo, paciência. E agora você vai dizer para quem está ao teu lado: 2026, eu vou te suportar em amor mais ainda. Fala para ele: fica tranquilo, eu vou te suportar. Agora, alguns acham que isso é uma coisa ruim de se falar, não é? Você está falando que você vai ter que me suportar, eu sou tão enjoado assim. Não é não, fala para ele: você não é nada enjoado. Fala: eu que sou, aleluia. Você não. Agora, o que é suportar? Eu vou ser um suporte para você crescer, eu vou ser um suporte para servir você, eu vou ser um suporte orando por você, para que você viva todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Aleluia. Agora, por que unidade é tão necessária e tem que ter esforço, lutar em preservá-la, em mantê-la? Por que é um grande esforço? Porque o diabo sabe do poder da unidade e da revelação. O diabo sabe o que Jesus revelou na revelação do mundo espiritual e do mundo natural. Em Mateus 12, 25, Jesus disse assim: porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Casa dividida cai, é derrotada, não subsiste. Por isso que o diabo, ele sabe que para poder parar o avanço da obra de Deus, o avanço do reino de Deus e o crescimento da igreja, salvando vidas, é então atacar a unidade. Quando ele lança o espírito de divisão, como ele fez com a igreja de Corinto, como ele tentou várias vezes lá com a comunidade de Israel no deserto, separar o povo. Quando ele dividiu o reino de Israel, ele sabe que divisão traz derrota, não há avanço, não há vitória. Deus revelou essa verdade no livro de Gênesis, que você vai começar a ler amanhã. Posso ouvir alguém falando amém? É verdade, amém? Gênesis 11, verso 6. Quando o povo queria construir a torre de Babel, o Senhor veio ver aquilo e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Se eles falam a mesma língua, se tem unidade, Deus está dizendo: nem eu poderei pará-los. Então, no verso 7, o Senhor disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. E assim os idiomas foram gerados, e a torre cessou, porque casa dividida não subsiste. O diabo ouviu isso, e ele falou: essa revelação eu vou usar contra a igreja. O diabo é o Deus com letra minúscula, o Deus da divisão. Apocalipse capítulo 12 fala que na sua rebelião celestial ele conseguiu dividir os anjos, de tal maneira que ele arrastou, Apocalipse 12 verso 4, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, que se refere aos seres celestiais, aos anjos. A primeira divisão de uma igreja aconteceu no céu, antes mesmo da criação. O diabo é o Deus da divisão, ele é mestre disso. Então ele quer dividir casamentos, ele quer dividir irmãos, filhos, pais, ele quer dividir famílias, ele quer dividir alianças, ele quer dividir células. Em Gênesis 11 a linguagem foi espalhada, mas em Atos 2, no derramamento do Espírito, a Bíblia diz que todos falaram a língua do Espírito, aleluia. E quando todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 4, 20, 32, houve a restauração da unidade para a igreja. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Eles chegaram no nível tão profundo de unidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, quando a igreja de Corinto foi atacada pela divisão de vários grupos que se separaram, Paulo começa aquela carta rogando à igreja, dizendo: irmãos, eu rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diga comigo toda a igreja bem alto, que faleis todos
a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Alguns acham que isso é impossível. Alguns acham que isso é utopia, que esse nível de unidade não é possível. Talvez não seja possível para nós aqui na terra, pelo nosso esforço humano, mas é possível quando o Espírito da unidade me enche e enche a sua vida, e começamos a falar na língua do Espírito. Nós podemos nos mover no poder do Espírito, que nos capacita a ser como a igreja primitiva, que só tinha um coração e uma só alma, tinha só um parecer. Por isso que aquela igreja primitiva, ela conseguiu ganhar o mundo dela na época, pelo nível de unidade que eles experimentaram na sua vida como igreja na terra. Essa semana, o Senhor me levou a estudar, de uma maneira mais profunda, um dos livros que mais fala sobre o poder da unidade, que é o livro de Neemias. Eu queria desafiar você, ler também Neemias nos próximos dias. São apenas 13 capítulos, que ensina sobre gestão, liderança, administração. Mas Neemias, ele é uma sombra do que haveria de vir. Paulo diz que tudo foi escrito para uma revelação da igreja. Então nós temos que ver ali a revelação aplicada para a igreja nos dias atuais, nas páginas do livro de Neemias. Talvez você nunca leu a história de Neemias. A contextualização é que após o exílio da Babilônia, Deus usa o rei persa para autorizar os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir a cidade. Deus usou aquele rei, e a primeira comitiva veio com Zorobabel, a segunda com Esdras, o sacerdote escriba, e a terceira foi com Neemias. Esdras vai para restaurar o templo. Então Deus chama Neemias, que era o copeiro do rei, vivia num palácio, para trazer um encargo para a reconstrução da cidade, começando com as muralhas. As muralhas é uma linguagem profética para nós. As muralhas falam sobre a identidade de um reino, sobre os limites e sobre posicionamento do reino de Deus. E o grande milagre acontece quando ele vai, mobiliza um povo que estava separado, dividido, vivendo um caos, e um grande milagre acontece. Em 52 dias, as muralhas daquela grande cidade foram restauradas. Parte dessas muralhas você pode contemplar e observar até nos dias atuais. Neemias capítulo 2, verso 18. Neemias começa um ajuntamento de uma palavra de unidade para as famílias separadas, vencidas, desanimadas, vivendo aquele caos das muralhas que tinham sido queimadas. Quando o irmão de Neemias viaja até o palácio persa e conta para Neemias o estado dos seus irmãos, ele chora e ora por vários dias, tendo a compaixão pelos seus compatriotas e pela sua cidade natal. E quando ele vai enviado pelo Senhor, ele analisa aquelas muralhas, e ele então declara para o povo: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus usa aquele homem para liderar, e a primeira coisa que ele quer restaurar é a unidade do povo para um propósito. Então eu aprendo aqui que a unidade, ela vai além do que a necessidade de uma comunhão. A unidade, ela é vital para se atingir um propósito, um alvo de Deus, algo que Deus quer fazer numa geração. Você vai ler esse livro, você vai estudar, e o Espírito Santo vai te revelar cada passo que eu quero compartilhar com você, desse estudo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. O nome Neemias significa em hebraico: o Senhor consola, ou o consolo de Deus. Isso era profético. O que o povo mais precisava era de consolo, porque eles estavam num caos, feridos, arruinados, com tudo queimado e as suas casas. E o início da restauração de uma cidade deveria começar com os muros de proteção, senão não teria propósito reconstruir nada dentro dos muros.
O nome do Espírito Santo também é Consolador. Neemias, ele pode ser uma tipologia do Espírito de Cristo que é enviado à igreja e que nos lidera e que nos comanda, iniciando dentro dos novos crentes o desejo de serem um, e de serem um para um propósito, de edificar o reino de Deus. A aplicação profética desse livro, ela é muito profunda, ela é maravilhosa. Os muros representam essa reunião de um povo como nação, a sua identidade, sua missão. Os muros representam os limites de um reino que vai avançar, que é forte para se proteger. Então Neemias mobiliza as famílias dos judeus pós-exílio e declarou profeticamente que era possível que aqueles homens, mulheres e crianças poderiam restaurar um reino, uma nação. Então, eles acreditam e fortaleceram as mãos para a boa obra. A unidade é a unção que fortalece as nossas mãos para uma grande obra. Deus, quando salvou você e a igreja, deu à igreja a missão mais gloriosa da terra, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é fazer a igreja ir até os 4 cantos dessa terra, para fazer discípulos de Jesus. Então diga comigo, eu tenho uma grande obra. Fala bem alto, eu tenho uma boa obra. Agora diga para o irmão que está ao teu lado, mas eu não vou conseguir fazer sem você. Não vamos conseguir fazer sozinhos. Eu sozinho com a minha esposa, com os meus filhos, não iremos conseguir fazer nada. Neemias, com toda a sua unção, motivação e paixão, sabia que sozinho ele não conseguiria fazer nada. Então o que ele faz é ativar a unidade daquele povo. E o capítulo 3 é o capítulo da unidade, porque registra todas as famílias que fortaleceram as mãos e falaram, vamos colocar a mão em obra, mão na massa, e vamos reedificar esses muros. E quando você começa a ler, tem 2 frases que marcam esse capítulo. Neemias 3, verso 2, começa a dizer os nomes das famílias e fala, e junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado. E o verso 4 fala, e ao seu lado reparou Meremote. Diga comigo bem alto, junto a ele. Diga bem assim, bem mais alto, e ao seu lado. Deus colocou alguém ao seu lado hoje. Deus tem colocado pessoas junto a você, para entender que nós temos uma boa obra. Então Neemias inspira aquele povo e levanta as famílias para trabalharem na obra do Senhor. E o grande milagre aconteceu. No capítulo 6 de Neemias, no verso 15, revela que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias é um tempo profético de milagres, do que o poder da unidade pode fazer em tempo recorde, os muros de uma cidade do tamanho de Jerusalém. Mas a Bíblia vai revelar do início ao fim, que quando há um mover de unidade para um propósito, sempre haverá oposição. O diabo, ele fica endemoniado quando ele percebe o mover de unidade, avivamento que nos une, que traz aliança, porque ele sabe que quando um povo se move em unidade, nada poderá pará-lo, o inferno inteiro não poderá parar. E o diabo fica furioso e faz de tudo para fazer Neemias fracassar. Como ele fará de tudo para tentar o fracasso do avanço da obra de Deus, porque ele sabe que sem unidade a obra para, a casa não subsiste. Então no capítulo 2, a Bíblia começa a falar dos inimigos que o diabo levanta, uma turminha da pesada, que eu quero te mostrar a função de cada um. Neemias 2, verso 19, diz assim, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles colocaram uma mentira, eles já colocaram uma fofoca, uma intriga terrível, para atacar, para zombar, para amedrontar. Sempre nós teremos que fazer a obra e lutar ao mesmo tempo para perseverar e preservar a unidade do Espírito contra os ataques do diabo, que vão acontecer até Jesus vier buscar a igreja. Em Neemias capítulo 4,
verso 17, diz que o povo teve que ter essa revelação. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com a mão, uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Eles entenderam o poder, a realidade da batalha, da oposição, que o diabo não veio para brincar, igual eu preguei domingo passado. Então com uma mão eles tinham a ferramenta de edificar o muro, uma pá, a colher de pedreiro, mas a outra mão eles tinham uma arma. Representa, eu estou fazendo a obra de Deus, mas ao mesmo tempo eu estou vigilante, me esforçando em preservar e proteger a unidade. Eu quero te perguntar nessa noite, com essa palavra profética, dentro da revelação do livro de Neemias, de cada personagem e de cada função, quem é você na obra de Deus? Você tem essa coragem mesmo de perguntar para alguém perto de você? Olha bem para ele e fala: quem é você na obra de Deus, meu irmão? Aproveita para dar um sorriso para ele aí, não fica com vergonha. Olha para ele e fala: eu quero saber, quem é você na obra de Deus? E ele fala: eu sei lá o que você está perguntando. Bom, eu vou te explicar. Eu quero te apresentar no livro de Neemias, pelo menos dois times. O time de Neemias, já está claro, ele mobiliza os judeus. Mas há o time dos inimigos, que são divididos em dois times. Há dois tipos de inimigos, dois times também de inimigos. Neemias 2, verso 20. Neemias diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui dois times foram separados. Os que têm memorial, aliança e têm parte na missão, têm aliança com Deus. E os que não têm parte, não têm aliança. Dois times foram separados. Dois times se opõem. E um tenta parar a obra que o outro está realizando. Eu quero te apresentar o time dos opositores, o time dos inimigos de Neemias, chamado de Sanbalat, Tobias, Gesem. O time que eu quero chamar de inimigos externos é o primeiro time. Inimigos externos. Há três pessoas, personalidades aqui, que representam uma entidade, que representam um espírito, uma função que ataca as famílias, que ataca os casamentos, que ataca as igrejas, que você deve ter revelação. Porque sem revelação você perece. Sem revelação, como você ouviu domingo passado, o diabo prevalece. Mas quando há revelação e a luz vem, as trevas têm que fugir, amém? Então as trevas da divisão vão sair da sua casa, em nome de Jesus. Você recebe? Neemias 4:1 fala assim, do primeiro personagem desse time dos inimigos externos: tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: quem fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? É interessante que o nome Sanbalat, ele vem de uma raiz, não só da língua hebraica, mas que é traduzido por força. É o nome dele, força contrária. Ele representa a força opositora. Ele representa o diabo e os demônios, que vêm para zombar, intimidar, lançar medo e ameaça, rir de nós, zombar do nosso chamado. E ele se coloca como uma oposição no mundo espiritual, quando ele percebe que a obra de Deus está avançando. Ele é o inimigo que lança desânimo, palavra de medo, de zombaria, e que vem nos atacar. Esse é Sanbalat. Junto a ele, a outra entidade, o outro camarada, está no verso 3, olha o verso seguinte: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Tobias tem o significado do nome de uma maneira estranha: o Senhor é bom. Agora, ele é o bonzinho,
que se infiltra no meio do povo. Ele é um inimigo externo, que dá um jeito de ser uma raposinha, que encontra uma brecha e entra na brecha do muro. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas. Elas são mais perigosas do que os lobos e os ursos. Tobias representa o time externo de inimigos, que é como uma raposa que se disfarça de bondade, e ele vem de fora e vem entrar como uma influência interna. Por quê? Esse camarada conseguiu se tornar parente dos judeus. Ele entrou na casa do sumo sacerdote, do líder máximo da nação. Esse camarada foi usado pelo diabo, e ele com conchavo, com questões políticas, com casamentos arranjados, ele se intromete no meio da liderança do povo judeu. Em Neemias 6, verso 17, revela isso. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Olha aí o leve trás. O espírito de fofoca já estava aqui, de intriga. Pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Sabe quem que é essa família aqui? É a família do sumo sacerdote. Ele se casou, ele se tornou genro dos líderes principais que Neemias tinha para ajudar na unidade, para restaurar os muros. Olha o verso 19. Também das suas obras, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Aqui há uma figura espiritual e profética do que acontece em muitas e muitas igrejas, em famílias, em empresas. O espírito, como o diabo age, ele nunca muda, não há novidade. Ele entrou por uma brechinha, e agora ele começa a trazer o leve trás, e ele influencia pessoas. E esse camarada chegava para Neemias para falar bem de Tobias. Tobias é bonzinho demais, ele é um nobre, ele está querendo nos ajudar, olha que das suas boas ações. Então Neemias tinha uma posição, e o que Neemias falava, esse povo levava para Tobias. Neemias falou isso de você. Então era um leve trás, até Tobias começar a enviar cartas para Neemias, para tentar atemorizar. Aqui está o espírito de fofoca, de alianças erradas, sabe, daquele parentesco que tenta entrar na nossa casa, de gente enviada pelo diabo, que conseguiu algum espaço, mas tenta paralisar o chamado. É o espírito de fofoca, claramente. Aqui compromissos internos começam a enfraquecer a obra de restaurar os muros. Ele era parente a tal ponto que quando Neemias teve que voltar para o palácio, porque ele tinha prometido para o rei que teria prazo a sua missão, ele ficou 12 anos nessa missão, mas antes ele foi prestar contas, e na ausência ele viaja, e ele passa vários dias, vários meses fora. Quando ele volta, ele tem uma surpresa. Sabe quem estava morando num quarto, numa suíte presidencial, dentro do templo? Sabe quem era um hóspede que tinha um quarto cativo, que vinha de vez em quando se hospedar dentro do templo que era a casa de Deus? Sabe quem? Te mostro, no último capítulo de Neemias, capítulo 13, verso 4, conta essa história, é chocante. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Lembra do porquê, né? Casamentos. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Essa casa, aqui, esse quarto, era onde guardava os dízimos do povo, as ofertas sagradas do Senhor, as primícias. Verso 7. Então soube do mal que Eliasibe era o sumo sacerdote, ele tinha autoridade para fazer isso, ele tinha a chave do templo, fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara, um quarto, uma suíte, nos pátios da casa de Deus,
Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eu fico imaginando a indignação de Neemias como líder. Ele chega e vê que um dos principais inimigos, o fofoqueiro, que tentou durante o livro inteiro destruir Neemias, agora o quarto dele era onde guardava os dízimos e as ofertas ao Senhor. Uma santa ira entrou nele. E eu fico imaginando ele lá, pegando os móveis, a cama, a escrivaninha de Tobias, e jogando pela janela, com ira, dizendo: vamos consagrar esse lugar novamente para o Senhor. E é o que ele faz depois. Depois você vai ler os detalhes. O terceiro personagem do time dos inimigos externos está lá em Neemias 6, verso 2. O nome dele, fora Sambalat e Tobias, era Gesem. Ele era um arábio. Você já entendeu? Um árabe. Ele é um precursor bíblico dessa inimizade que dura por séculos. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me o mal. O nome Gesem, dessa língua árabe, significa chuva tempestuosa, aguaceiro. Gesem é uma tempestade de fofoca e de intriga que tenta paralisar Neemias. Ele foi um opositor político estratégico. E ele fez de tudo para interromper a obra da reconstrução dos muros. Ele espalhou boatos. E a arma que ele teve, diferente de Sambalat e Tobias, foi tentar destruir a reputação da integridade de Neemias como líder. Meu amado, você não tem ideia como esse demônio de Gesem atua nos dias atuais. Contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra os pastores dessa igreja, contra os líderes do grupo Vida, contra você. Neemias capítulo 6, verso 6, mostra como ele agia. Olha aí, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Você está com uma intenção enganosa, você está passando a perna nesse povo, está todo mundo dizendo aqui dentro e lá fora, você veio para cá porque você quer ser o rei desse povo, você é ganancioso, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Gesem é perito em inventar fofoca e mentira contra a liderança, para colocar dúvida no meio do povo. Ele inventa a história do nada. E todos os líderes chamados para fazer a obra de Deus passarão por esse tipo de perseguição, injúria e calúnia que Satanás se levanta. Agora, esse é o time externo. Agora, o pior inimigo é a outra parte, são os inimigos internos. Fora esses três que eram de fora: amonita, moabita, árabe. Em Neemias capítulo 3, verso 5, fala que tinha uma parcela de gente entre os líderes nobres, que diz assim: ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Nobres aqui pode ser pessoas de classe média alta ou ricas. Esse povo não se submeteu à liderança espiritual de Neemias. Eles não arregaçaram a manga, falando: não, nós somos nobres, ricos, nós vamos reconstruir muro, não, isso não é para nós, fica a vocês. Eles são um espírito de insubmissão, se recusaram a participar, eles recusaram se submeter à liderança de Neemias. Sempre vai ter uma parcela atacada por espírito de insubmissão, que vai cruzar os braços e dizer: vou ficar aqui olhando, não vou fazer isso não vou me unir. O que mais essa parcela aprontou? Lá no capítulo 6, verso 17: também naqueles dias alguns nobres, talvez sejam os mesmos de Judá, escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Quem não faz nada dá trabalho. Esse povo lá no capítulo 3 disse: não vamos fazer nada, vamos ficar assistindo.
mas quem não trabalha dá trabalho. Você já ouviu essa frase? Então é o leve traz. Eles foram os fofoqueiros usados para fortalecer o espírito de Tobias. No versículo 18: pois muitos em Judá lhes eram juramentados, porque era genro de Secanias. Eles fizeram alianças com esse tipo de gente que não fazia nada a não ser atrapalhar. Eles mantinham alianças ocultas com Tobias, rejeitavam a autoridade de Neemias, tentavam intimidá-lo, agindo pelas costas. Eles deram trabalho até no final do livro, lá no capítulo 13, verso 17. Neemias teve que dar uma dura neles, dizendo: contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é estes que fazeis, profanando o dia de sábado? Nem obedecer às leis eles queriam. Então quem é insubmisso na terra contra a liderança, acaba sendo insubmisso no céu contra a liderança do Senhor. Outro tipo de gente dos inimigos internos é relatado em Neemias 6, verso 12. Os falsos profetas. O inimigo colocou falsos profetas lá dentro da comunidade, da igreja. Então Neemias teve que ter discernimento. Ele fala: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos demais profetas que procuraram me atemorizar-me. Não foi só um, foi um conchavo de profeta falso, inclusive essa mulher aqui, que tentou enganar e fazer com que Neemias fugisse, tivesse medo. Nenhuma profecia que vem de Deus te convida a você ser fraco na sua fé, ou de desistir da obra que Deus colocou nas suas mãos. Você pode dizer amém para isso? Essa profecia falava, era uma trama: vem inimigo essa noite, se esconda dentro do templo, lá no lugar mais interno. Só que Neemias, ele era governador, não era sacerdote. Só sacerdote podia entrar no interior do templo. Se ele achasse que essa profecia era de Deus, ele teria pecado contra a lei de Moisés, teria uma falha no mundo espiritual, uma brecha, o diabo iria entrar, e o povo perderia a integridade, o respaldo e o respeito pela santidade de Neemias. Olha como é urgente esse ano você conhecer a palavra de Deus, para não cair em engano de mentira, de falsos profetas pela internet, em qualquer outro lugar. Mas eu quero encerrar te mostrando agora, de todos esses times, qual foi o pior. O pior inimigo de Neemias não foi o time externo, nem esse time interno, de falsos profetas, ou esse povo insubmisso. Mas o capítulo 5, registra o pior inimigo que Neemias enfrenta. Neemias capítulo 5, verso 1, olha para a sua Bíblia. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Diga comigo bem alto: seus irmãos. O pior inimigo é da própria família. É quando teve uma parte dentro das famílias, misturado com esses insubmissos, os mais ricos, que começavam a explorar e a prejudicar o próprio irmão judeu, um contra o outro. E o povo levanta um grande clamor contra os próprios judeus, especialmente contra aqueles insubmissos, nobres e algumas autoridades. E qual que era o pecado desse pessoal? Exploração. O povo estava trabalhando tanto e perdendo dinheiro porque não tinha como trabalhar, e quem tinha mais, os ricos, emprestava e cobravam juros altíssimos, explorando. E no final, como sabia que eles não tinham como pagar, pegavam os filhos como escravos. Quando Neemias chega e vê aquilo, ele é baqueado. A Bíblia fala que ele para um momento para tentar se recobrar, porque o baque foi forte. Ele falou: eu não acredito. Irmão contra irmão, exploração entre os próprios irmãos. E ele fala: vocês não estão cansados de ser explorados pelos inimigos? Agora vocês se exploram um ao outro, lucrando com a miséria do próprio povo, dos seus próprios irmãos, escravizando os próprios filhos. E no verso 5 ele fala: no entanto nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são
tão bons como os deles, e eis que se sujeitam nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Havia uma dor de ferida, porque o maior inimigo para destruir a unidade que foi gerada lá atrás pelo Espírito Consolador, veio com essa exploração interna de mau testemunho, de um querer passar a perna no outro, da falta de temor a Deus. E no verso 9, Neemias fala o seguinte, do capítulo 5: então se calaram e não acharam que responder, e disse mais: não é bom que fazeis. Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Sabe o que Neemias está falando? Vocês perderam o temor de Deus. E isso que vocês estão fazendo causa vergonha, porque os inimigos, os gentios, eles zombam de nós. Olha na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele colocou: em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Quando o irmão briga com o outro, fala mal um do outro, está magoado com o outro, quando internamente há ofensa, há feridas, há fofoca, abuso, manipulação, traições, falsidade, um atacando o outro, um achando melhor do que o outro, o mundo lá fora começa a falar mal dos crentes, dizendo: mas não deveria ser o povo da unidade? Não deveria ser o povo que ama um ao outro? Então, meu amado, o pior inimigo é esse aqui. Não adianta combater os inimigos externos, ignorando os pecados internos de quem já recebeu o espírito da unidade. Talvez uma das coisas que mais leva a gente a desviar e desvincular da unidade do corpo, não é a perder a esperança, ou ficar ferido com Jesus, mas é ter ficado ferido com o corpo, com os próprios irmãos. Pastor, como que vence isso? Porque todos nós somos atacados por esse inimigo, ficamos frustrados, quando o irmão tenta passar você para trás e pisa no seu calo. Hebreus 12, verso 2, é o remédio para mim e para você. Lá a Bíblia nos ordena, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós, infelizmente, muitas vezes pecamos um contra o outro, e Jesus teve pecadores que também tentaram, exploraram, maltratá-lo, mas ele diz: fita os olhos em Jesus, ele suportou, para que você não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Diga para o irmão que está ao teu lado: o segredo é sempre olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador, é Ele que morreu na cruz por mim e por você, não foi o seu irmão, mas foi Jesus que derramou o sangue dele por mim e por você. Então é por Ele e para Ele que eu permaneço suportando, quando há falsos irmãos ou inimigos internos. Eu não vou me recuar e não vou afastar, eu permaneço fiel, porque Cristo suportou e eu também posso suportar, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Eu tenho que correr e te falar a parte final, como vencer os inimigos externos e internos. Eu quero te dar alguns princípios práticos que Neemias revela. Veja na sua Bíblia, Neemias 9, capítulo 4, verso 19. Primeira coisa que temos que fazer é tocar a trombeta. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Diga para o irmão que está ao teu lado: não podemos ficar longe um do outro. Fala para ele. Tenta pegar assim no braço dele assim, fala assim: quando tocar a trombeta, temos que nos unir. E quando nós nos unimos, o nosso Deus pelejará por nós, porque quando há unidade, o Senhor vem no nosso meio para ordenar a vida e para ordenar a bênção da vitória, amém? Você está juntinho com o seu irmão aí? Aleluia, glória a Deus. Então, diga comigo: não podemos estar separados. Você tem alguém aí comigo? Fala: eu não posso estar separado. Quando você começa a se afastar do rebanho, para de estar junto conosco,
você se torne uma presa fácil para Satanás e os demônios. Precisamos estar juntos. Nós precisamos tocar a trombeta. E esse ano, profeticamente, eu estou tocando uma trombeta, que eu preciso de você comigo estar junto nesse acampamento da família. Talvez nunca teve um evento da igreja que eu ouvisse tanta oposição como eu tenho sofrido dia após dia. Não está sendo fácil. Teve dia que eu falei, chega Senhor, não vou mexer com isso. Mas eu quero trocar uma trombeta para você e para sua casa. Serão 4 dias, naquele acampamento que o Senhor nos deu, vivendo uma dimensão de unção, de unidade, que ainda não experimentamos. Deus vai nos levar a um nível de conquista muito maior, eu e a minha casa, e a sua casa também. Você pode dizer amém? Então fala para quem está ao teu lado, vamos para o acampamento da família. Esse é o tocar a trombeta. Agora, o que mais devemos fazer para vencer todo o inimigo? Neemias capítulo 6, verso 3. Quando Sambalate, Tobias e Gesem vieram com toda a ameaça, Neemias fala, enviei-lhes mensageiros a dizer, levante uma das tuas mãos, vamos declarar essa resposta bem alta. Fala assim, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Por que pararia a obra para dar ouvidos ao diabo? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Você pode dizer amém? Aleluia. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu porém lhe dei sempre a mesma resposta. Quando o diabo tentar parar você com fofoca, com intriga, o irmão com inveja de você, tentando passar para você para trás, não importa se é 4 vezes no número da terra, você vai dizer a mesma resposta, eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus, e eu não vou parar. Eu declaro que você é imparável, em nome de Jesus. Você pode profetizar na vida de quem está perto de você? Você é imparável. Pode vir inimigo interno ou externo. Quando você resiste ao diabo, a promessa é, ele fugirá de você. Diz amém aí, meu irmão. Glória a Deus. E a terceira atitude para vencer inimigos está em Neemias 9, verso 2, capítulo do arrependimento. Neemias chama toda a comunidade de Israel para separar aquilo que dividia, mandar embora. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. É o que nós vamos fazer agora. Terminar esse ano pedindo perdão ao Senhor por todo tipo de falta de unidade, desunião. Nós vamos nos arrepender. Terceira atitude para vencer o espírito da divisão é permanecer em arrependimento, mudando a nossa mente constantemente pela palavra, para preservar a unidade do espírito. E nós vamos fazer isso agora, e nós vamos nos arrepender, e nós vamos tomar posse da palavra profética de Isaías 61. Você tem a sua Bíblia? Você pode ficar de pé para ler comigo, e nós vamos orar juntos. Isaías 61. É uma palavra profética para Jesus e o seu corpo, a igreja, os discípulos. Isaías 61, verso 1. O Senhor diz assim. Nós vamos fazer a leitura juntos, tomando posse desse chamado, dessa unção, porque o espírito da unidade já está sobre nós, amém? Você diz amém para isso? Então vamos ler aqui pelo telão. Talvez é a mesma versão da sua Bíblia, você pode acompanhar. 1, 2, 3 já. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua
Verso 4, diga bem forte: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Essa palavra profética vai se cumprir hoje, em 2026. Nós somos o povo chamado para restaurar as cidades inteiras arruinadas, restaurar famílias que estão assoladas pelo divórcio, filhos separados de pais, pais separados de filhos. Nós somos a geração que o Senhor chamou para restaurar uma geração inteira, trazendo ela aos pés de Jesus. Você pode dizer amém? Coloca a sua Bíblia aí no banco, eu quero orar com você. Eu queria que você estendesse as suas mãos e fale: o Espírito da unidade está sobre mim. E você vai orar dizendo: Senhor, assim como o Senhor chamou Neemias, há muros que nós precisamos edificar do reino de Deus, e avançar o reino, avançar os limites, Senhor, e afastar as trevas, e expulsar todo o mal, e o reino de Deus vai se expandir para essa cidade inteira. É o nosso alvo, ganharmos 10% de Campo Belo para Jesus. Nós temos uma grande missão, e agora nós precisamos estar em unidade para isso. Oh Deus, a unidade libera uma unção, uma revelação, uma bênção de conquista. Aleluia, aleluia. E nós vamos nos arrepender agora, terminando esse ano, como um povo diante do Senhor, por todas as vezes que brigamos uns com os outros, magoamos uns aos outros. Nós vamos nos arrepender. Coloca a tua mão no teu coração e fala: nos perdoa por toda desunião, por toda falta de unidade, Senhor, por toda falta de aliança. Nos perdoa. Fala: Senhor, assim como Neemias conduziu a Israel a se arrepender em Jerusalém, nós como líderes, como igreja, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós nos arrependemos e te pedimos perdão agora por tudo aquilo que não promoveu, tudo aquilo que nós não nos esforçamos diligentemente para preservar a unidade que o Senhor já gerou, a unidade que foi conquistada lá na cruz. Lá o Senhor nos uniu em um só corpo, e na mesa da ceia nós selamos essa unidade. Aleluia. Nós nos arrependemos em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e fala: estamos preparados para entrar no ano da unidade, no nome de Jesus.